presidente, não tem problema nenhum. Eu até gostaria, senhor presidente, não sei se era para falar na tribuna ou não, mas de parabenizar o senhor pela iniciativa que o senhor teve, embora nós tenhamos aqui várias denominações religiosas, de pedir para que o padre Cláudio e o padre Paulo pudessem fazer um momento de oração com os vereadores. Eu acho que isso é muito importante. Sua iniciativa foi realmente uma iniciativa excelente. Meus parabéns, presidente, porque realmente um momento de oração a gente consegue se colocar em sintonia com Deus, independente que seja um padre, um pastor, alguém que venha realmente trazer uma palavra boa, uma palavra amiga. Eu acho que isso é muito importante, viu, senhor presidente? Parabéns aí pela iniciativa mais uma vez. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, senhores vereadores, nós vamos passar aqui um vídeo, mas eu gostaria de explicar em primeiro lugar por quê. Tá? Quando aconteceu na terça-feira passada o acidente com o ônibus da Viva, esse vereador não estava representando essa casa de lei, essa Câmara, junto aos deputados que tomaram posse na última terça-feira, que foi muito proveitoso, porque não adianta só cobrar, mas nós também temos que estar lá. Aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Santa Bárbara estava representada por mim pelo vereador Cadu, lá na Assembleia. E meu telefone começou a tocar várias vezes, muitas pessoas me ligaram falando sobre o problema, um acidente lamentável que ocorreu em Santa Bárbara do Oeste. Depois disso, muita coisa aconteceu, mas o que eu tenho notado é que desde o primeiro momento, desde o início da primeira entrevista, o coordenador de transporte coletivo, o senhor Druzzi, e a prefeitura começava toda a fala dizendo assim: a gente não pode politizar esse momento de sofrimento, não pode virar um negócio político isso daqui. Vocês falavam isso. Pode, os senhores vereadores podem notar. Mas existe uma diferença muito grande entre querer trazer à tona essa discussão que está aí na boca do povo, principalmente em quem pega ônibus e anda com os ônibus, do que se aproveitar dessa situação. E esse vereador quer deixar isso bem claro. Os anseios do povo passam por essa casa, e esse é um dos anseios do povo. Chegar em casa sendo transportado por um ônibus, mas tendo a certeza que você vai entrar no ônibus, vai descer no seu ponto e vai chegar na sua casa, né? E eu gostaria de mostrar esse vídeo. Ontem à noite foi o vídeo que foi mostrado na EPTV, e nós temos aí uma matéria de 2 minutos e pouco. Gostaria que os senhores prestassem atenção, porque realmente o meu respeito às vítimas, ao senhor Rubens, que era nosso amigo e conhecido, a família dele, na pessoa do senhor Jefferson, o pastor Armando, né, toda a família. Mas nós não podemos deixar isso passar, nós temos que discutir. Tá? Então eu vou passar o vídeo para que a gente possa assistir, e depois eu continuo minha fala. Obrigado, senhor presidente. Para o caso do ônibus desgovernado em Santa Bárbara do Oeste, que matou 2 pessoas na semana passada, a perícia concluiu que o veículo não tinha as mínimas condições de circular. As peças do sistema de freios do ônibus foram testadas no laboratório de uma empresa particular e trazidas de volta hoje à tarde para o Instituto de Criminalística de Americana. Para os peritos, o desgaste do mecanismo e a falta de manutenção dos freios causaram um acidente na semana passada. Não foi apenas um fator que levou a esse acidente, e sim a somatória de alguns fatores. Uma das conclusões da perícia foi que o freio não funcionou ao ser acionado no pedal do ônibus, porque havia vazamento na válvula que controla a entrada de ar. Quando a pressão cai, o sistema de freio tem mais 2 recursos de emergência que funcionam só nas rodas traseiras. O primeiro é automático e acionado por molas. O segundo, controlado pelo motorista, é manual. Mas ambos falharam porque as lonas de freio estavam muito gastas. Do lado esquerdo, uma das lonas já tinha descolado e estava em pedaços. Isso explica porque o ônibus desce a avenida desgovernado e em nenhum momento o freio é acionado. O veículo só para quando bate no hotel. No momento que ele mais precisou de freio, ele não teve. O resultado da perícia não deixa dúvidas de que a manutenção feita no ônibus acidentado pela aviação barbarense era inadequada. Além de analisar as peças, o Instituto de Criminalística teve acesso a papéis internos da empresa que reforçam essa conclusão. Do início de janeiro até 15 de março, dia do acidente, foram emitidos por diferentes motoristas 29 ordens de serviço com pedidos de manutenção, uma média de um pedido a cada 2 dias e meio. 9 ordens mencionam problemas no freio. O último aviso foi feito 1 hora antes do acidente. A queixa tinha sido registrada pelo mesmo motorista na véspera. 3 dias antes, em 11 de março, mais uma reclamação
tem um ok do mecânico. Para os peritos, isso mostra que o ônibus foi liberado para rodar, sem que as peças com defeito fossem trocadas. O mesmo ocorreu em outras ordens de serviço, como em 26 de fevereiro, quando fica claro que o mecânico tinha conhecimento da situação precária da lona de freio na roda esquerda. Para o perito-chefe do ICEM americano, outros ônibus da empresa podem estar rodando sem condições mecânicas. O perito-chefe tentou a obrigação de recomendar à autoridade policial presente do inquérito para que solicite, de maneira emergencial, uma vistoria geral em toda a frota, porque decorre daí uma preocupação de ocorrer um novo acidente nos mesmos moldes. O diretor da aviação barbarense foi procurado para falar sobre esses problemas, mas não foi encontrado. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste instaurou 2 sindicâncias, uma para avaliar a parte administrativa e outra o acidente. Bom, senhor presidente, essa é a matéria que foi vinculada na IPTV, no Jornal Regional de ontem. E mais uma vez, não se trata aqui de dia 21. Esse foi de ontem, talvez tenha sido vinculada hoje também, mas eu vi ontem, ao meio-dia, a mesma matéria. De qualquer forma, senhor presidente, não se trata aqui, nesse momento, não é nem a nossa prerrogativa de dizer tudo o que aconteceu e de crucificar alguém. Mas existe a preocupação, sim, porque já há um bom tempo a Prefeitura é interventora da Viva. E a Prefeitura é corresponsável. É corresponsável, sim. Pensando nisso, esse vereador fez um pedido, foi protocolado agora à tarde na vara de distribuição aqui de Santa Bárbara do Oeste, pedindo o seguinte: excelentíssimo senhor juiz de direito da vara de Santa Bárbara do Oeste, tendo em vista a tragédia ocorrida em 15 de março com o ônibus da aviação barbarense, ocasião em que 2 vidas foram ceifadas, traumatizando toda a família barbarense, solicito que Vossa Excelência determine aos órgãos competentes que efetuem vistoria em toda a frota em uso pertencente à referida empresa. Ainda o agravante de que a administração municipal tem uma intervenção em andamento, o que a torna corresponsável. O pedido se dá em respeito à população que faz uso do transporte coletivo do município. Sendo só pelo presente momento, certo de contar com sua compreensão, aproveito a oportunidade de reiterar vossa consideração e respeito. Danilo Godoy, 22 de março de 2011. Peço então ao senhor juiz que determine, pela preocupação que isso tem gerado, senhor presidente. Não quero aqui, em momento nenhum, me arvorar a acusar ninguém, a acusar nem Viva, nem Prefeitura, nem motorista, mas é o direito que a população tem, é um dever que eu acredito ter como vereador, pedir que o juiz proceda dessa forma. Então fiz esse protocolo e espero aí uma resposta, se Deus quiser, positiva, para que realmente seja feita essa vistoria e a gente saiba quais ônibus estão aptos, quais não estão, se todos estão aptos ou se todos não estão. Nós queremos saber, uma dúvida que infelizmente apareceu na cabeça do barbarense nos últimos tempos. Senhor presidente, eu gostaria também de dizer aqui que na última semana eu fui recebido pelo senhor Celso Cresta, secretário de Obras, que nos atendeu com muita solicitude, juntamente com moradores da Cidade Nova, que levaram um abaixo-assinado pelo problema que estão lá com o chafariz, que já há um bom tempo, quando foi feita a obra da Biblioteca Léo Salom, foi instalado. E há um problema de que esse chafariz foi reativado por algum tempo e agora ele está juntando água e os moradores estão com preocupação por questão da dengue. Até porque, há alguns anos atrás, quando o chafariz estava funcionando, no entorno da praça, 22 pessoas tiveram dengue e uma delas faleceu com dengue hemorrágica. Muito solícito, o secretário Celso Cresta disse que vai resolver o problema, que vai dar um jeito naquilo, a gente fica feliz e aguarda aí essa resolução por parte da Prefeitura. E também tem um motivo para comemorar, senhor presidente, que é as linhas telefônicas que chegaram ao bairro Chácaras Beira-Rio. É uma luta, é um trabalho nosso, desde o ano passado, em março, exatamente um ano atrás, nós estivemos no Beira-Rio, conversamos, levando a telefônica até lá, engenheiros estiveram conosco, e tive a notícia na última sexta-feira de que foi realizado todo o trabalho de cabeamento e que agora já está aberto para a população do Beira-Rio fazer a solicitação da linha telefônica pelo 0800 15 15 00. Me deixa muito feliz e acho que com certeza qualquer vereador fica feliz quando vê um trabalho realizado, né, vereador Carlos Fonte? A gente consegue, vereador
pessoal do Beira-Rio que tanto sofre, porque ali até celular muitas vezes é difícil pegar, né, vereador Juca? O senhor tem conhecido lá também. E agora, quem quiser, tem à disposição pedir essa linha telefônica fixa para se utilizar ali nos chácaras Beira-Rio. Bom, senhores, era isso que eu gostaria de deixar registrado. E também o caso dos funcionários públicos que têm nos procurado, né, vereador Carlos? Eu acredito que o senhor vai falar disso e deixo então para que o senhor fale. Mas os funcionários têm nos procurado e naquilo que a gente pode, nós temos tentado atendê-los, mas qualquer coisa depois a gente volta a falar. Obrigado, presidente.